tranquilo? Bloco de óptica geométrica, aula número 1, aula sobre os princípios da óptica geométrica. Lembrando, os 3 princípios não possuem exceção. Toda e qualquer tipo de luz deve obrigatoriamente seguir esses 3 princípios. Isto é cobrado ou em questões contextualizadas ou em itens de verdadeiro ou falso para você julgar as características da luz com definições e com consequências de cada um desses fenômenos. Lembrando que não existe uma ordem entre os princípios, porém cada um deles possui um nome e você deve saber fazer a relação entre o fenômeno e o princípio que o explica. Primeiro princípio, princípio da independência, também conhecido como princípio da independência dos raios luminosos. Diz que quando 2 ou mais raios luminosos se colidirem, um está na trajetória, no caminho do outro, após essa interferência, eles não irão mudar a sua direção, a sua intensidade e a sua frequência. Explicações de fenômenos que nós podemos dar a partir desse princípio. Quando eu tenho 2 holofotes que produzem aí uma luz monocromática, isto é, mono é um, cromo é cor. Cada cor tem a si associada uma frequência. Então, se eu tenho um holofote vermelho e um holofote verde, isto é, uma luz que só possui frequência ali na faixa do vermelho e outra que só possui frequência na faixa do verde, ao emitir essa luz, cada um desses feixes luminosos, quando eles acabam colidindo entre si, não vai mudar a direção, não vai se juntar e virar um feixe só. Não vai, depois dessa colisão aqui, né, depois desse encontro das suas trajetórias, não vai haver também uma mudança de intensidade, a luz não vai ficar mais forte ou mais fraca após esse encontro, assim como não vai mudar a frequência. Lembre-se, frequência de luz é sinônimo para cor. Então, se é verde, depois continua verde, se é vermelho, continua como vermelho. Qual que é a pegadinha? É na região onde ocorre o encontro das duas. Tá? Aqui nós teremos uma zona de interferência. Se eu possuir luz monocromática, nós vamos ver na aula 3 a aula sobre cores. Lembre-se, vermelho com verde dá amarelo. Então, na região de encontro, nós temos uma interferência, que é um fenômeno ondulatório. Pensando na luz como uma onda, aqui então eu teria o fenômeno da interferência. Segunda aplicação que é comum aparecer em algumas bancas, é por que nós conseguimos enxergar vários objetos simultaneamente, sendo que a luz de um objeto poderia, a princípio, interferir na trajetória de outro. Devido ao princípio da independência, isso não ocorre. Então, se você enxerga vários objetos, lembre-se, você só enxerga porque a luz entra nos seus olhos. Se eu consigo enxergar mais de um objeto simultaneamente, é porque a luz está entrando, vindo de diferentes trajetórias, fazendo com que a imagem seja formada independente de um ou de outro. Então, você consegue enxergar diferentes objetos graças ao princípio da independência. Se ele não existisse, a luz de um iria interferir na trajetória e no comportamento da luz de outro objeto, iria bagunçar toda a imagem, nós teríamos então uma sobreposição, não conseguindo mais distinguir objetos diferentes. Isso são aí aplicações do princípio da independência. Segundo princípio da óptica geométrica é o princípio da reversibilidade. Na prática, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Essa luz pode ir, a luz pode voltar. Se eu enxergo você, você enxerga eu. Basta trocar o sujeito e o predicado da frase de lugar que você tem obrigatoriamente o princípio da reversibilidade validado. Principais aplicações é no espelho retrovisor. Cuidado com isso no Uber. Se você está olhando para o espelho retrovisor e enxerga os olhos do motorista, quer dizer, o caminho de volta também é válido. Os olhos do motorista estão enxergando você. O ideal é você olhar para um espelho retrovisor e enxergar tudo, menos os olhos dele. Então, enxergar aí orelha, boca, tudo mais, se consegue enxergar os olhos dele, cuidado, os olhos dele estão de olho em você. Segunda aplicação, nós vamos ver isso lá em espelhos. Então, vai ter uma aulinha específica para espelhos, mas para quem já manja, lembre-se, quando nós temos as posições do objeto em relação ao espelho côncavo. Essa é uma aplicação muito boa que faz você ganhar muito tempo em questões analíticas. Por exemplo, se eu tenho um objeto sobre o foco de um espelho côncavo, a imagem se forma no infinito. Nós dizemos que é uma imagem própria. Então, se existe caminho de ida, existe caminho de volta. Eu posso trocar as posições e a trajetória continua sendo válida. Isto é, um objeto no foco me forma uma imagem no infinito. Então, quando o meu objeto está no infinito, isto é muito, muito, muito longe em relação a esse espelho, por exemplo, uma estrela, que a distância da estrela até um espelho é infinitamente maior do que o foco do próprio espelho. Então, quando eu tenho um objeto posicionado a uma distância gigantesca desse espelho, a imagem dele se forma no foco, porque isso é justificado através do princípio da reversibilidade. Objeto no foco, imagem no infinito. Se eu faço essa troca, o objeto no infinito, a imagem dele se torna, acaba se formando no foco. Como que você vai utilizar isso?
ele vai fornecer o foco de um espelho côncavo. Considere um espelho côncavo utilizado como um espelho de um telescópio. Falou questão de telescópio, onde eu tenho um espelho, no caso teria que ser um telescópio refletor. Se eu tenho um espelho de foco 20 centímetros, onde que a imagem vai se formar? A 20 centímetros do espelho. Tem um espelho de foco 30 centímetros, onde a imagem vai se formar? A 30 centímetros do espelho. Então, obrigatoriamente, nesse caso, onde eu tenho um telescópio refletor, se o objeto está no infinito, a imagem está no foco, e vice-versa, princípio da reversibilidade. Muito comum em questões de ótica você trocar o observador e o objeto de lugar e dar o mesmo resultado. Se for facilitar, com certeza você pode fazer isso devido ao princípio da reversibilidade. Terceiro e mais importante princípio, porque é o que mais cai em questão aí de estatística, é o princípio da propagação retilínea. Ele parece ser o mais óbvio, mas cuidado. Lembre-se, não existem exceções. Mas o que diz o princípio da propagação retilínea? Que se a luz se propaga em meios homogêneos e isotrópicos, a luz, então, vai descrever uma trajetória retilínea, isto é, em linha reta. Então, o princípio da propagação retilínea diz o que acontece se for homogêneo e isotrópico. E se não for homogêneo e não for isotrópico? Então, não é em linha reta. Veja que ela aponta o que acontece para um caminho. Logo, o outro caminho também é válido. Exemplo de aplicação desse princípio. O material homogêneo é aquele material que possui as mesmas características, as mesmas propriedades físicas. Exemplo, temperatura, densidade. O material isotrópico é aquela que, se a luz vai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, é indiferente. Isto é, a direção de propagação da luz não muda o comportamento, não vai mudar a sua velocidade. Existem materiais que, dependendo da direção que a luz se propaga, podem fazer com que dificulte mais ou facilite mais a propagação da luz no seu interior. O principal exemplo de materiais que não são isotrópicos são materiais cristalinos. Então, alguns cristais, dependendo da direção que a luz incide, pode dificultar, pode ter um comportamento diferente em relação a outras direções. Então, cristais não são isotrópicos, são alotrópicos. Materiais homogêneos são aqueles que têm a mesma temperatura e a mesma densidade. É mais comum ele cobrar o contrário de homogêneo, seria materiais heterogêneos. Se o homogêneo é aquele que tem a mesma temperatura, heterogêneo basta ter, então, um gradiente de temperatura, uma região mais quente e uma região mais fria. Por exemplo, você só vai enxergar quando a luz entra nos seus olhos. Então, quando você enxerga uma árvore, é porque a luz que vem do sol é refletida pela superfície dessa árvore e essa luz entra nos seus olhos. A princípio, a temperatura do ar é a mesma, tanto embaixo quanto em cima, então a luz ela acaba se propagando em linha reta, considerando o ar como um meio homogêneo. Porém, em situações específicas, eu posso ter, por exemplo, que o solo acaba esquentando muito mais. Pega, por exemplo, perto de estradas, deserto. O chão estando muito mais quente, o ar próximo à superfície está muito mais quente, enquanto que o ar aqui para cima está mais frio. Isso vai dar origem a correntes de convecção, mas a princípio eu tenho o ar aqui perto da superfície mais quente, aumentando a temperatura, aumenta-se esse espaçamento entre as partículas, enquanto que aqui em cima o ar estaria mais frio em relação ao ar que está aqui embaixo, então as partículas estariam um pouco mais próximas. Lógico que esse comportamento está exagerado aqui, mas é só para você entender o porquê que vai acontecer esse comportamento. A luz ela segue o princípio de Fermat. Se vai fazer questões de somatório, é importante saber esse carinha, pode aparecer em algum dos itens. O princípio de Fermat diz que não a luz vai procurar o caminho mais curto, mas sim o caminho mais rápido. O caminho mais curto entre dois pontos, numa trajetória, numa superfície plana, é uma linha reta. Porém, o caminho mais rápido não necessariamente é uma linha reta. Por quê? Se a luz aqui fosse percorrer a trajetória em linha reta, ela iria passar pelo material mais denso, isto é, tem mais partículas, a luz para passar no meio dessas partículas iria sofrer uma redução da sua velocidade. Seria mais difícil para ela se propagar nessa trajetória retilínea. Então, por mais que ela vá percorrer uma distância maior, ela ganha tempo. Então, ela prefere pegar esse atalho, em questão de tempo, não em questão de distância, vir aqui por baixo, que as partículas estariam mais afastadas, então ficaria mais fácil. Logo, ela vem aqui por baixo e acaba incidindo no seu olho por essa trajetória. O problema é que o olho é burro e, através do princípio da propagação retilínea, ele pensa, se a luz está vindo aqui de baixo para cima, ele faz esse prolongamento. Então, é formada uma imagem, a gente acaba enxergando a árvore como se estivesse aqui embaixo. O senhor nunca viu a árvore de ponta cabeça. É porque esse efeito ocorre quando nós temos esse material que é considerado, né, heterogêneo. Então, a luz ela se propagando em meios heterogêneos dá origem a esse efeito, chamado de efeito miragem. Existem várias maneiras de eu explicar a miragem. Essa é uma delas, eu posso depois aprofundar
falando sobre o fenômeno da reflexão total, índices de refração e assim por diante. Na prática, ele é a junção do princípio da propagação retilínea com o fenômeno da refração. Mas, por enquanto, só basta você saber que, por eu ter uma região com temperatura diferente, logo eu terei ali um espaçamento diferente, fazendo com que a luz prefira vir daqui de baixo para cima. Mas a miragem não é quando os caras enxergam, por exemplo, a água no meio do deserto? É que no deserto não vai ter árvore. Não tendo árvore no meio do deserto, da onde que estaria vindo essa luz? Do céu. O céu é azul. Então eles iriam enxergar uma porção do céu aqui embaixo. Então por isso que dá a noção como se aqui embaixo eu tivesse água. Que na verdade o que a pessoa vai acabar enxergando, né, é simplesmente um pedacinho do céu. Cuidado com questões de verdadeiro ou falso ou questões de tópicos, né? Itens 1, 2, 3, 4. A luz aqui, ela não sofreu reflexão. Cuidado. Ela pode ter sofrido aqui a refração, e aqui a gente diz que ela sofreu o fenômeno da reflexão total, mas não é a luz que bateu na superfície aqui e foi refletida. Cuidado com esse fenômeno, ele ainda está de acordo com o princípio da propagação retilínea, tudo bem? Se a luz está num material homogêneo, é linha reta. Se for heterogêneo, ela procura sempre o caminho mais rápido. Então, o princípio de Fermat confirma o princípio da propagação retilínea. Beleza? Saiba a relação de explicações de fenômenos baseada em cada um desses princípios, mata a questão facinho. Lista dos exercícios no link. Aproveita aí, deixa seu like e se inscreve no canal. Vídeos curtos toda semana, com tópicos bem focados naquilo que cai na sua banca. Atenção no Enem e outros vestibulares. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.